E vem conferir a crítica com spoiler de Besouro Azul. E chegou nos cinemas o filme Besouro Azul, mais novo filme da DC Comics que apresenta um novo herói nos cinemas. E para quem tem curiosidade de ver minha crítica sem spoiler, saiba que ontem eu coloquei aqui no canal essa crítica. Hoje eu vou fazer uma crítica com spoiler, onde eu vou realmente aprofundar no filme e conseguir falar de cenas mais profundas, de momentos mais principais do filme que seriam considerados spoilers. Lá no outro vídeo tem minha nota, tem uma análise mais técnica sobre tudo que eu achei do filme de um modo geral. E aqui eu vou me aprofundar mais no filme e também nas cenas pós-créditos que eu não iria falar num vídeo sem spoiler. Bom, o filme já começa na sua introdução, e na introdução do filme eu tive uma grande surpresa. Eu achei que o filme iria começar o filme com uma narração em off, tentando explicar pro público de modo geral o que era o Escaravelho e qual era a sua função. E o filme meio que faz isso, mas ele faz de uma maneira interessante, onde apesar de ser o clichê do gênero o filme começar dessa forma, pelo menos eles conseguem, ao mesmo tempo que apresentar o Escaravelho, já conseguem introduzir elementos tanto para o futuro do Besouro Azul, como para coisas futuras do próprio filme, começando com o próprio Escaravelho. Quando eles explicam o que é o Escaravelho, da onde ele vem, você consegue perceber que ele é como se fosse um destruidor de mundos. E quando vai mostrando que o Besouro Azul que a gente conhece, a parte do Escaravelho do Jaime, que ele realmente vai chegar na Terra, você consegue perceber que existem outros Escaravelhos. E isso já é uma ótima adição para uma possível continuação. Pegar e falar que existem outros Escaravelhos, com outros provavelmente poderes, com outras habilidades. Isso chama muita atenção para algo futuro. Outra coisa que eu gostei bastante que eles fizeram é que eles falaram o que aconteceu com o Escaravelho quando ele chegou na Terra. E que a primeira pessoa que o encontrou foi o Jim Garrett. E depois o seu aluno, o Ted Kord, foi o segundo a pegar o Escaravelho até chegar no Jamie Reyes. E por que isso é tão legal e tão interessante? E também ajuda a expandir o universo de Besouro Azul, caso ele tenha continuações. Porque, para quem não sabe, existem 3 Besouros Azuis nos quadrinhos, em questão de origem dele, não em questão de que existe ao mesmo tempo, mas em questão da criação, na criação dos quadrinhos. E o primeiro realmente é o Jim Garrett, depois fica o Ted Kord, até que chega o Jamie Reyes. Então a partir daí é muito legal ver essa introdução, essa ligação aos quadrinhos, uma boa referência e ao mesmo tempo uma ligação para expandir o universo. Então a introdução ela me surpreendeu, porque apesar de usar o clichê da narração em off para apresentar o personagem principal, que é o Escaravelho, eles pelo menos já conseguiram fazer de uma maneira onde coloca mais elementos dos quadrinhos e ao mesmo tempo consegue expandir o universo do Besouro Azul. A partir daí, conhecendo o que é o Escaravelho, a gente fica o primeiro ato inteiro conhecendo mais do nosso protagonista do filme, o Jamie Reyes. E essa parte é interessante, porque essa parte a gente consegue conhecer um pouco mais da família dele, um pouco mais do personagem principal, e ao mesmo tempo a gente consegue entender um pouco mais de como vai funcionar a dinâmica do filme em relação à comédia, mensagem e até que ponto ele vai levar, até que ponto esse filme vai ser mais dramático ou não. Porque é nesse ponto que a gente conhece um pouco mais sobre a família de modo geral e principalmente do Jamie, até no ponto onde ele vai tentar conseguir o emprego e a gente conhece a personagem da Jenny Kord, que só quem já leu o nome já consegue perceber que ela tem algum parentesco com o Ted Kord. Essa introdução em si, eu não acho ela ruim, eu acho ela uma introdução que ela, o primeiro ato que funciona bem, porque consegue apresentar bem os personagens. Eu acho que aqui já começa alguns problemas em relação a alguns pontos de comédia que não funcionam muito bem, um personagem ou outro que fica reduzido a alguns estereótipos que eu não gosto tanto, mas de modo geral, se você for ver, é um bom começo para você conhecer quem a gente tem que acompanhar nesse filme. Ao mesmo tempo que a gente conhece muito bem a família Reyes, como eles funcionam e como cada um tem a sua dinâmica, por outro lado, a gente conhece as duas piores coisas do filme, que seriam os seus vilões. Nesse momento, quando eles são introduzidos e eles encontram o Escaravelho tentando ir atrás deles, você já vê que são personagens sem carisma nenhum. Tanto a Vicky, que ela era só uma vilã genérica de modo geral, a forma como ela é escrita, os seus diálogos completamente que não encaixam na boca da personagem, até fica meio caricato em alguns momentos, e o Carapax, que você vê do começo ao fim, que quem lê os quadrinhos vai relacionar o nome do personagem com as HQs, mas ao mesmo tempo vê que ele não tem carisma nenhum. Tanto que até o terceiro ato, você quase não ouve a voz do ator. Então você tem uma noção de como esses personagens foram feitos. Se por um lado, a melhor coisa do filme, que é a família Reyes, conhecer um pouco mais sobre eles, um pouco mais sobre a mensagem, que não é explorada no segundo ato, e um pouco mais também da Jenny, da relação dela com o Jamie, por outro lado, a gente tem o Carapax
Max e a Vicky, que são completamente mal trabalhados, completamente mal apresentados. Muitas vezes o vilão, ele conquista o público desde a sua primeira aparição, que o público já pensa, quero ver mais sobre eles. Aqui é tão genérico como todo o resto que eles fazem do filme, que já é esquecível. A partir daí, o filme vai se desenvolvendo até o ponto que a Jenny pega o escaravelho e dá pro Jaime Reyes levar pra casa pra esconder pra ela, e aí tem a sequência onde ele vira o Besouro Azul. Essa sequência, ela é muito legal, muito bem feita, muito bem dirigida, tem uma piadinha ou outra que fica um pouco fora de tom nesse momento, mas eu acho que o grande problema dessa sequência pra mim é que ela tá inteira no trailer. Se a gente tivesse visto só pequenos detalhes dela ao longo do trailer, e quando a gente chegasse no filme e tivesse essa cena como um todo, seria algo muito mais impactante, muito mais bem feito, mas a sequência inteira está no trailer e perde bastante do impacto dela. No segundo ato, eu acho que é onde vive uma pequena barriga que o filme tem, porque nesse segundo ato é o momento onde a gente deveria conhecer mais dos poderes do Besouro Azul, conhecer um pouco mais dos personagens, melhorar a relação do Jaime com a Jenny, conhecer um pouco mais dos vilões, desenvolver um pouco mais das ideias principais. Eu acho que nesse momento é onde o filme mais erra em todos esses detalhes. O Besouro Azul, ele funciona de modo geral, porque como eu falei na minha crítica sem spoiler, ele é visualmente lindo, a roupa é linda, como ele funciona em tela é muito bem feito. Também é legal ver, como eu falei, desenvolver mais a família, colocar ela ativamente dentro do longa de modo geral, mas do resto, as conveniências de roteiro incomodam bastante, como por exemplo, o momento que eles precisam invadir uma sede super secreta e simplesmente com uma piadinha eles resolvem tudo. Uma piadinha é para esconder a facilitação de roteiro que o filme faz, e eles fazem isso o tempo inteiro. Como ninguém do bairro percebe que o Besouro Azul mora ali, sendo que ele voa do telhado da sua casa, e vários outros momentos que isso acontece. Sem contar que os vilões, eles são praticamente nulos nessa metade do filme. De novo, todo o diálogo que eles têm dava vontade de pular, dava vontade de mexer no celular, mesmo que esteja no cinema, e não faça isso, por favor. Mas dá vontade de você não prestar atenção, porque parece que nada acrescenta ali, nada que eles falam, nada que eles dialogam funciona ali. Sem contar que, falando em conveniência de roteiro, o momento onde a Jenny consegue pegar o escaravelho é uma cena que poderia ser muito melhor pensada do que foi ali. Chega até a ser bobo e chamar o público de burro de modo geral. Além disso, as sequências de ação começam nessa parte. A primeira vez que o Carapax encontra com o Besouro Azul é nessa parte. Você já consegue perceber que a ação do filme, ela não é ruim, mas ela não é impactante tão boa como poderia. É muito legal ver o Besouro Azul em tela. É muito legal ver como ele transforma as suas armas realmente em armas na parte do filme. Mas a ação, ela é tão travada, ela tem tantos cortes que você não sente o impacto. São genéricas e esquecidas de modo geral. E assim como acontece com o CGI em muitos momentos do filme, assim como acontece na construção de mundo, mostra muito porque esse filme foi feito para ir para o streaming e não para o cinema. E em muitos momentos, como o momento onde eles estão tendo um diálogo para conversar sobre algo mais simples, o momento onde é para ter uma grande cena, só que ela está num escopo muito pequeno e sequências de ação, parece que é um filme de baixo orçamento e isso fica visível porque realmente era um filme feito para ir para streaming. Ele foi para o cinema e no cinema tem sequências que ficam um pouco estranho. Vou te dar um exemplo de uma cena que fica bastante estranha. Tem uma sequência do filme onde o Jaime vai pela primeira vez conversar, onde o Jaime pela primeira vez vai conversar com a Jenny. Isso é na porta da casa dela. Essa sequência parece um telefilme. Os planos que eles escolhem e também a forma como eles filmam a sequência inteira passa muito essa impressão. E a partir daí, depois, nesse meio de filme, eles conseguem fugir e eles chegam no esconderijo, que seria a casa da Jenny quando ela cresceu, e a gente vê pela primeira vez o esconderijo secreto do Ted Kord. Essa sequência é muito boa, tem referências muito boas, e é muito legal ver como eles construíram esse cenário. Tem mais conveniência de roteiro, tem algumas sequências não tão boas aqui, e eu tenho que elogiar uma coisa que eu já elogiei. O elenco do filme é muito bom, muito carismático, e até ajuda no roteiro em vários momentos, porque a sequência onde o Jaime e também a Jenny vão ter a sua primeira relação em que elas estão a quase se beijar, é uma sequência que os diálogos são bem fracos. Poderia ter um texto mais refinado ali, e tem várias sequências que são ali, como por exemplo, o tio dele, que simplesmente poderia ser alguém inteligente, conseguir hackear um computador inteiro. Existem conveniências de roteiro demais, coisas que incomodam demais. E aí o filme já tava me perdendo um pouco, ele tava ficando um pouco repetitivo. Aí tem mais uma sequência de ação que ela não é empolgante, envolvendo o Jaime e salvar sua família. Tem a sequência da morte do pai dele, que de novo, é completamente previsível, porque o filme, ele não tenta fazer um roteiro diferente de um padrão de filme de origem. E aqui você percebe mais uma vez, a sequência que o pai dele morre, você desde o começo da sequência sabia que ele ia morrer. Como a cena é construída, você sabe o que vai acontecer. A partir daí, a gente vai finalmente pro terceiro ato do filme, que são eles tentando salvar o Jaime Reyes. E a partir daí, esse terceiro ato também me incomoda muito algumas sequências de ação, algumas escolhas
escolhas de colocar algumas piadinhas tiram o impacto da cena, tiram o impacto da sequência de modo geral, e em momento nenhum parece que algo ruim vai acontecer. É uma sequência inteira que ela não é ruim, tem uma exploração do vilão que, de novo, é terrível, tem uma sequência envolvendo o Jamie e o pai dele quase no além, que é muito ruim em questão de CGI, o cenário não funciona muito bem, a ideia é boa, mas o cenário não funciona tão bem. Era um momento que era pra você se conectar entre o Besouro Azul e também o Jamie, mas eles não se conectam porque o filme não consegue construir muito bem. Tem uma sequência final e o filme termina. No fim das contas, você vai perceber, ele é um filme que ele começa muito bem no seu primeiro ato. Ele mostra o que ele vai ser, um filme padrão de super-herói de origem que não vai se inovar em nada. O segundo ato, ele mantém muito bem algumas técnicas, mas ao mesmo tempo você vê que tem uma barriga muito grande em alguns pontos, algumas facilitações de roteiro, alguns diálogos que não funcionam muito bem, e ao mesmo tempo uma sequência de ação que também não é tão grande. E o terceiro ato, que é um terceiro ato que nem é tão grande assim, tem algumas escolhas muito duvidosas e uma sequência de ação que não funciona bem. No fim, ele é um filme que por 2h07, ele flui bem. Ele é um filme que, como eu falei na minha crítica, você pode até ser que ele funciona melhor assistindo em casa, porque ele foi pensado para ser assim, mas ele não é um filme ruim, ele é um filme decepcionante, mas ele não é um filme ruim. Poderiam trabalhar muito melhor alguns pontos. Como eu falei no começo da crítica, no primeiro ato, eles apresentam alguns diálogos e algumas ideias que poderiam virar grandes discussões pro filme, discussões profundas, que eles jogam de lado e nunca mais voltam. Então, no fim, o filme do Besouro Azul é o que eu falei na minha crítica. Ele é um filme que, pra você que só quer passar o tempo, talvez se divirta com ele. Mas ele é um filme decepcionante de modo geral. E por isso que eu fechei a crítica lá e eu volto com essa nota aqui com uma nota 5,5 de 10. E agora eu vou fechar falando sobre as duas cenas pós-créditos do filme. A primeira cena pós-créditos é muito interessante, que é a cena que realmente apresenta mais coisas pro futuro. Que seria, a gente volta pra realmente o lugar, o esconderijo do Besouro Azul original, que é o Ted Kord, e no final tem uma mensagem falando que o Ted Kord está vivo. Então, a partir daí, uma sequência poderia ter mais Bruna Marquezine sendo introduzida com mais força no filme, afinal a gente iria atrás do pai da Jenny, que é o Ted Kord. Uma sequência bem legal de se ver. E a segunda é uma piada, porque ao longo do filme tem uma sequência onde a gente vê o Chapolin, vê uma animação do Chapolin feita para enganar alguns guardas, enquanto a Jenny e também o Jaime tentam invadir para pegar um relógio específico. A partir daí, a gente vê qual que é essa sequência. Também é legal, não acrescenta tanto ao filme, mas é uma sequência legal e bem animada. Mas no fim, é aquele filme que, como eu falei, muita gente pode se divertir, mas é um filme que poderia ser melhor do que ele foi. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou das cenas pós-créditos de Besouro Azul? Você acha que esse filme tem chance de ter continuações? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.